Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Valdeir Palmiro. E hoje eu quero falar sobre a multidão. É um assunto bem importante, interessante, é a multidão. Que tu vai perceber aqui que é um perigo enorme na multidão. Do perigo de seguir a multidão. Não é fácil, não é fácil. Tem que ser muito forte, muito firme, muito temente a Deus. E se não é a misericórdia dele, a gente segue. A gente é levado pelo arrastão, a gente é levado pela enxurrada. Então eu quero falar vamos conversar aí, trocar uma ideia. Porque sempre eu costumo dizer, eu não estou pregando, estamos comentando, estamos conversando, falando de alguma coisa da palavra de Deus, dividindo contigo, né? Pregar é ser exibido, é soberba demais. É para quem está lá dentro da igreja, pregar é para quem está dentro da casa do Senhor. Aqui a gente conversa, aqui a gente troca uma ideia. Eu quero falar hoje sobre o perigo de seguir a multidão. O perigo de seguir a multidão. Então eu quero que tu abra lá, livro de Jó. Jó 31 e 34. Jó 31 e 34. O perigo de seguir a multidão. Efetuamos a leitura. Ele falando, trema eu perante uma grande multidão. E o desprezo das famílias me apavore. E eu me cale e não saia da porta. Trema eu perante uma grande multidão. E o desprezo das famílias me apavore. E eu me cale e não saia da porta. Em outras palavras, não tenha eu medo, não fico eu aterrorizado e congelado diante de uma multidão, ao ponto de ficar calado e me apavore diante do desprezo das famílias, diante do sofrimento, diante da dor, diante da desgraça. Pode ser, mas diante da multidão. Por quê? Se tu for analisar, analisa comigo. O trabalho danado que é ter que investigar uma situação. Então é mais fácil dar ouvido para a maioria. Diz aí no mundo que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre não vai. Não cai nessa cilada. E tem outra aí que fala, se eu não posso com eles, me ajunto a eles. Também não caia nisso também. Isso não é verdade. A verdade é que para não seguir a multidão, tem que ter convicção, tem que ir atrás de respostas e não pode ser facilmente seduzido por palavras, por argumentos. Porque hoje em dia só arrumar aí uns 10, 20, 30 e ir para falar a mesma coisa, então, é verdade, tanta gente falando a mesma coisa, tanta gente pensando da mesma forma, tanta gente apontando para a mesma direção. É barbada, é fácil. Não é por aí não. Não é por aí não. Não é. Cuidado. Muita cautela. Estão falando daquela família? Cuidado. Cautela. Mas é o Brasil e o mundo. Não importa. Tenha cautela, tenha cuidado. Não seja preguiçoso. Peça para Deus
respostas. Deus dá a resposta. É Deus que dá a resposta. Maior que o Brasil, maior que o mundo todo, é Deus. Não existe multidão, não existe nada diante de Deus, não existe. Deus coloca tudo por terra. Deus coloca tudo no chão. Deus abate. Se levantarem contra ti como areia da praia, como um gafanhoto, como torrentes de água, como gigantes, não importa a quantidade, não importa. Cuidado com a multidão, não siga a multidão, não vá atrás da multidão, não vá atrás da multidão, não faça isso. Tem gente que ele segue os outros que ele nem sabe, cara. Uma vez eu vi um monte de gente rindo. Tava num lugar e um monte de gente rindo. Um monte de gurizada. Chegou um lá num carro rindo também. Fiquei pensando, pô, ele nem sabe o que estão falando ali. Ele nem sabe. E ele tá rindo por quê? Tá rindo, ri porque tem gente que ri por qualquer coisa. Ri à toa. Ri de bobo que é. Ele não sabe o que está acontecendo. De repente estão rindo até da própria cara dele e ele está concordando. Nem sempre a multidão está certa. Não vá nessa não. Não vá nessa. Cuidado, tenha muito cuidado com a avalanche, com a arrastão de informações, de coisas erradas que está diante de ti. Só que para te saber se de milhares e milhares estão errados, vai ter que estudar, vai ter que investigar, vai ter que dobrar o joelho, vai ter que ler a palavra, vai ter que fazer uma alta reflexão, tanto de ti como da situação. Não siga a multidão. Tem camarada que tá por aí e fala, o filho do pastor lá, filho da pastora, bebe cerveja, fuma cigarro, cheira pó, fuma maconha, eu vou fazer também. Não vá nessa não te apoia nisso. É porque o filho da pastora lá passa o rodo nas irmãs, derruba todas as irmãs. Eu vou lá naquela igrejinha lá, aquele pastor parece meio bobão lá. Não siga a multidão. Né? Porque existe uma multidão fazendo coisa errada, tu vai seguir ela também. Não. Tenha cuidado com a multidão. Jó falou, trema eu perante uma grande multidão. Não se deixe intimidar pela multidão. Não se deixe intimidar pela situação, pelas coisas na tua volta. Não deixe que isso venha acontecer. Por favor, não deixe. Olha o que diz a palavra. Êxodo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Olha só. Nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Olha só. Tomando parte com o maior número. Não vá nessa não, cara. Não vá nessa não. Estão fumando, bebendo, se prostituindo? Fica longe de toda essa situação. Fica longe. Não seguirá a multidão. Só porque o número é maior fazendo isso, tu vai fazer também? Não vá, por favor. E aqui fala assim, ó. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Isso tá a coisa tá feia, cara. A coisa tá feia. É a turma, deixa que eu chuto. O cara vai fazer um bagulho, não, deixa pra mim. Deixa que eu faço, deixa pra mim. E aquele ali vai se aumentando, vai se alastrando. Quando vai ver, cara, é um exército covarde contra uma pessoa, contra uma família, contra uma igreja.
É um exército imenso. É uma multidão muito grande. A covardia, que se chama o quê? Covardia. Porque ficar do lado do menor número, ficar do lado do mais fraco, é fazer o quê? Força dobrada. É fazer força dobrada. É ter mais velocidade nas pernas. É que ter um pouquinho mais de inteligência. Por quê? Por quê? Porque está em menor número. Está em menor número. Quanto mais braços tiverem contra alguma coisa, mais fortes serão. E do outro lado, quanto menos tiver, mais força vai ter que fazer. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não seguirás. Nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Cara, é isso daí. O que Jó falou assim? Trema eu perante uma grande multidão? Continua firme. Continua certo. Esquece quem no mundo, eu vou falar de novo, esquece quem no mundo fala que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Não pode com eles, se ajunte com eles. Não, também não é verdade. Não vá atrás disso, não vá atrás disso daí. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 7:1. É um baita de um exemplo. É um baita de um exemplo. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. O que Deus quis dizer? Porque eu te vi justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Vamos ler aqui direto na Bíblia, que os meus garranchos estão bombando. Juízes 7:1. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O Noé não seguiu a multidão. Deus falou: eu te vi, tu e tua família, justo diante dessa geração. Aí tu vê uma família apenas diante do mundo inteiro, cara. Nossa, cara, é a prova de que a multidão nunca vai estar certo. Não é porque o mundo inteiro fala algo que tu vai seguir. Não é que o mundo inteiro te dá uma ordem, te apresenta algo e tu vai acatar aquilo ali. Não é todo grito no mundo que tu vai escutar. Não é todo choro na terra que tu vai se compadecer. Porque há cilada. Porque o que acontece ali? Tem cilada. Aqui fala: depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te visto justo diante de mim nesta geração. Eu, em outras palavras, te vi justo diante de mim nesta geração. Uma família apenas, diante do mundo imenso e grande, uma família apenas não seguiu a multidão que é o mundo. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Ele não seguirá a multidão. A família de Noé e Noé não se intimidaram, não tremeram diante da multidão. Pô, é só nós que estamos querendo servir a Deus, é só nós. Entraram na arca.
Jó disse: trema eu perante uma grande multidão? Não. E o desprezo das famílias me apavora, e não ter medo, não ter medo. Não ter, é fazer o que precisa ser feito. Ajudar quem precisa ser ajudado. É isso. Agora aqui a gente tem mais um exemplo. Vamos ler aqui, onde é que eu li. Josué 24, 14 e 15. Vamos ler aqui, depois a gente lê lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Noé fez. Ele e a casa dele, a família dele, serviram ao Senhor. O que Josué também aqui falou. Vocês querem servir os deuses dos pais de vocês, ou dos amorreus, aqui onde a gente está? Ok, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que diz a palavra. Tem uma parte da Bíblia que fala do soldado lá. Que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ser salvo? Falaram para ele: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. O que ele falou aqui? Se vocês querem servir os deuses de vossos pais lá do Egito, amém. Ou os deuses daqui, dos amorreus, amém também. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Noé fez a mesma coisa. Noé e sua família fizeram a mesma coisa, A Bíblia fala que Jó disse que ele não tremeria diante de uma multidão. Mas o que eu faço agora? É só eu que penso assim, é só eu e minha família, nós somos a minoria, não importa. Continua assim. Não siga a multidão, Não siga, não venha seguir, não venha a ir atrás da multidão. Jamais. Não faça isso. A Bíblia fala em 1 Samuel 13:1 que tem um mau exemplo. Tivemos o bom exemplo de Jó, de Noé e de Josué. Bons exemplos. Mas aqui, 1 Samuel 13:11, tem um outro exemplo aqui. E disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias abrasados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. O que aconteceu? Ele ficou com medo. O profeta Samuel não vem. Deus não responde. O povo está se afastando de mim. E disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias abrasados,
e os filisteus já tinham juntado em Miquimás. Por quê? Mas por que o rei Saul se apavorou? Por que o rei Saul se apavorou? A Bíblia fala. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo, a perturbação do príncipe. O que ele falou ali? Porquanto vi que o povo se espalhava de mim. Seguia a multidão. Ele era feito de multidão. Saul era feito de multidão. Quando ele foi pedir ajuda para esse profeta aí, que ele rasgou a orla da capa, ele disse: honra-me agora, Senhor, vá comigo fazer sacrifício, honra-me agora diante do povo. Ele era movido a quê? A multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado. Cuidado com o maior número. Tenha cuidado com o maior número. Porquanto vi que o povo se espalhava de mim. Provérbios 14, 28 diz: na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Ele se perturbou, ele se apavorou, ele se apressou. Não importa se tu está sozinho, se tu fica sozinho, fique sozinho, mas não se apavore, não siga a multidão. Não siga a multidão. E ainda aqui ele fala, ainda lá no 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Não seguirás a multidão. Não seguirás a multidão. Ele temeu o povo e deu ouvidos ao povo. E pecou contra Deus. Transpassou o dito do Senhor. Deus falou: faz isso e só isso. Não, ele foi além disso. Ele foi além disso. Lá no 13:11, 1 Samuel 13:11, ele falou. E disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim. E tu não vinhas nos dias aprazados? E os filisteus já tinham juntado em Miquimás. Ele se apavorou. O terror, o pavor tomou conta de Saul. E no 15:24 a gente lê, vamos repetir. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Não seguirás a multidão, não importa, não deixe isso acontecer. Não seguirás a multidão. Porque a Bíblia fala aqui, Provérbios 29:25, o receio foi o que Saul teve. Do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha só, o receio. O povo está se afastando, meu Deus, eu estou perdendo, ele já estava perdendo há muito tempo. O medo fez isso com Saul. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Provérbios 29:25. Saul foi mais um exemplo, porém um mau exemplo. Não foi bom exemplo como os demais que a gente viu. Não foi. Jó, ele disse: trema eu perante essa multidão. Trema eu perante essa multidão e me cale.
e não saia da porta, ele disse. E aqui não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. 29, 25 de Provérbios. Vamos ver lá um outro exemplo. Mau exemplo, mais um mau exemplo. Marcos 15, 14 e 15. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, olha só, satisfazer a multidão, seguir a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitado a Jesus, o entregou para que fosse crucificado, querendo satisfazer a multidão. Qual foi o problema de Saul? Porquanto via que o povo se espalhava de mim. O que Pilatos fez? Ele aceitou em satisfazer o que a multidão queria, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Ele seguiu a multidão. Pilatos seguiu a multidão. Marcos 15, 14 e 15. Ele seguiu a multidão. Mais um mau exemplo. Ele nem questionou muito. O que tu fizeste? Vai tu mesmo. Seguiu a multidão. Atos 24, 27, mais um mau exemplo. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Comprazer é realizar o desejo, satisfazer e escutar um pedido. É deixar uma multidão feliz. Querendo Félix com prazer. É um prazer dobrado, é prazer dobrado. É prazer, porém, dobrado. Querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Política, governo, é isso. Segue a multidão. Não estou nem aí com o que é certo e o que é errado. Simplesmente, o povo nunca teve tanta força como naqueles tempos. O povo era muito temido, ele era muito temido. Hoje não. O povo meio que se engana hoje. Tira onda da cara do povo, dão na cara do cidadão. O cidadão fez toda aquele que mudou o Brasil. Não mudou. Para mim o Brasil continua a mesma coisa. Me desculpa, não mudou nada. Só na hora lá que apareceu alguma coisinha que aparentemente tá melhor, não, que o povo lutou, o povo foi para as ruas, o povo guerreou, enfrentou a política. É mentira. Está cada vez pior hoje, e cada vez que o povo sair para a rua, vai tomar mais pancada, tem uma falsa melhora, um fogo de palha que logo desaparece, e a realidade volta ao normal. Hoje o povo não tem aquela força, não. Hoje o povo é o quê? É gado. Nós somos apenas um eleitor e nada mais. Mas não é sobre política que eu vou falar, não. Estou falando da palavra de Cristo. Estou dizendo que nesses tempos aqui, bíblico, o povo tinha força. O governo tinha medo do povo. Eu não queria nem saber. Ele tinha medo, que o povo berrava e eles faziam. Hoje a multidão, hoje é para fazer coisa errada. Não que naquela época não fosse. Mas hoje a multidão sai nas ruas para tomar pancada.
E quando volta para casa, essa multidão fica disposta a fazer um monte de coisa errada. Aqui a Bíblia fala um capítulo depois, Atos 25, 9 a 14. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo que certo varão foi deixado por Félix aqui preso. Até falou, ele deu uma opção: Paulo, tu quer ser julgado por mim lá em Jerusalém ou tu quer ficar por aqui? Mas não está preocupado com Paulo. Porque ele também, todavia, Festo querendo comprazer os judeus. A multidão. Quem queria Paulo preso, ele queria manter Paulo preso. Ele não queria ir contra a maré, contra uma multidão. Não, ele queria satisfazer a multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Números não significa nada. Números não significa justiça. Números não significa o querer de Deus. Cuidado com a multidão. Na tua empresa se levanta uma multidão contra ti, né? Não te preocupa. Mas ai daquele que se ajuntou com ela contra a tua vida. Na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua vida. Não te preocupa. Maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que está contigo. Trema eu perante uma grande multidão. Não tenha medo do número, da quantidade, dos exércitos. Não tenha medo, confie em Deus. Mas nem você faça parte dessas multidões. Em todos os lugares vão se levantando multidões. Multidão na família, multidão na empresa, multidão no bairro, na cidade, no Brasil e no mundo. Não siga a multidão. Não significa que Deus está no meio dessa gente. Não significa. Não é porque todo mundo fala com uma voz só, como se fosse um coral que tu vai seguir. Não siga. Então são estas as minhas humildes palavras. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Deus cuida de você, mas tenha cuidado com a multidão. Tenha cuidado. Fica com Deus.